Olá, tudo bem? Espero que sim. CPSH11. Pessoal, fundo de shopping pagando 1,16% ao mês, isento de imposto de renda. Vamos analisar o relatório gerencial dele? Ok, vamos antes do relatório gerencial analisar os números aqui atuais dele. Então, na data de 3/1/2025, ele está cotado a R$ 9,48, um PVP de 0,85, ou seja, ele está com 15% de desconto. Os dividendos em outubro de 2024 ele pagou 10 centavos, em novembro ele pagou 11 centavos, em dezembro ele pagou 11 centavos. De janeiro não saiu ainda porque ele sempre é divulgado na metade do mês, né? Então, acho que na próxima semana, nas próximas 2 semanas no máximo, ele deve estar divulgando então o resultado para o pagamento em janeiro. A data do pagamento, no último pagamento, foi então dia 26 de dezembro. Aqui o gráfico da cotação, né? Onde em janeiro ele estava sendo cotado em torno de R$ 11, foi caindo. Metade do ano ele estava mais ou menos na faixa de 10,30, 10,40, voltou a subir próximo dos R$ 11. E depois de setembro para cá, né, como todos os outros fundos imobiliários, ele vem caindo bastante, né? Chegou uma mínima aqui em torno de 8,45 mais ou menos e já retornou, né, nesses patamares aqui de 9,40, 9,50 mais ou menos aqui, né, que é o que nós temos hoje. Com relação aos dividendos, né, ele também paga constante também seus dividendos. Ele vinha pagando aqui sempre 10 centavos até o mês de outubro e novembro e dezembro ele já passou a pagar 11 centavos, né? E vamos ver o que vai pagar agora no mês de janeiro também, né? Calculando então a rentabilidade desse fundo, então o último pagamento de 11 centavos, na cotação atual de 9,48, isso dá um yield de 1,16% ao mês, né? Isento de imposto de renda, pessoal. Um excelente rendimento para um fundo de tijolo, né? De shopping, nessas atualidades aqui, realmente muito interessante. Fazendo então a conversão das taxas, né? Esse 1,16% ao mês equivale a 14,84% ao ano, isento de imposto de renda, né? Comparando então com um investimento, por exemplo, no CDB que rende 100% do CDI, que hoje daria 12,15%, descontando 15% de imposto de renda, como se isso aí ficasse investido por no mínimo 2 anos, né? Isso daria uma rentabilidade de 10,32% ao ano, o que equivale a uma rentabilidade de 0,82% ao mês. Comparando os dois, então, né, nós temos aqui praticamente quase que 0,3%, né, mais que 0,3% a mais, né, de rentabilidade investimento nesse fundo imobiliário de shopping, né, o CPSH11. Então, bastante interessante para que vocês possam estudar, né? Na sequência, nós já vamos, então, está apresentando um relatório gerencial para que vocês possam, então, fazer, né, seus estudos e ver se vale a pena ou não, né, nos seus investimentos. Antes, nós vamos calcular o número mágico aqui, né, desse fundo imobiliário. Antes, pessoal, quero deixar para vocês aqui em cima os cards de um último vídeo que eu fiz aqui sobre fundo imobiliário GARI11, né, um fundo de renda urbana bem interessante também, tá? Mas vamos lá. O Magic Number, então, desse CPSH11, o que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário, né, para que no próximo mês, apenas com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Então, fazer a bola de neve crescer cada vez mais, né? Isso é bastante interessante também. Então, 9,48 dividido por 11 centavos, daria 87 cotas, são a quantidade de cotas que eu tenho que comprar. Isso aí, na cotação atual, dá um investimento de R$ 790,91. Ok, pessoal, vamos então estudar um pouquinho o relatório gerencial de novembro de 2024, que é o último que nós temos disponível, né? Do CPSH11, Fundo Imobiliário de Shopping, onde nós temos aqui um fundo bastante novo, né? O início dele foi em fevereiro de 2023. O administrador é o BTG Pactual, o gestor é a Capitânia Investimentos. Taxa de administração 0,92% ao ano, né, sobre o patrimônio líquido e uma taxa de performance de 10% do que excedeu o IPCA mais 6%. Ele já fez 4 ofertas de cotas. A cota de mercado estava a R$ 9,20. O valor patrimonial por cota R$ 11,03. O patrimônio líquido do fundo R$ 879.278.000. O último rendimento, como já vimos lá, né, 11 centavos. Quantidade de cotistas atuais, 12.578 cotistas. Vamos ver aqui o comentário do gestor, né? Durante o mês de novembro, recebemos os aluguéis relativos à competência de outubro. Então, sempre assim, né?
fundos imobiliários de shopping, ele sempre, no relatório, ele mostra sobre o mês anterior. Como esse aqui é o relatório de novembro, ele está trazendo, então, os dados de outubro. Com a chegada da Black Friday, o desempenho dos shoppings do portfólio apresentou um crescimento expressivo, refletindo o aquecimento do varejo e a consolidação de estratégias comerciais implementadas ao longo do ano. O crescimento do NOI por metro quadrado, NOI é resultado operacional líquido, né, pessoal? Em novembro foi de 15,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando 6,19 milhões, evidenciando a consistência dos resultados e eficiência operacional. As vendas também seguiram uma tendência de alta, totalizando 828 milhões em novembro, o que representa um crescimento de 9,3% em relação a novembro de 2023. A taxa de ocupação dos shoppings atingiu 95,63%, ou seja, está com uma vacância um pouquinho acima de 4%, né, o que está excelente. Entre os destaques do portfólio, o Catarina Fashion segue com 100% de ocupação, ou seja, vacância zero no Catarina Fashion, né? Ele fala também que o Shopping Cidade Jardim, o maior ativo da carteira, apresentou uma taxa de ocupação de 99,1%, então menos de 1% de vacância, enquanto o Iguatemi Fortaleza, com 19,5% de participação no portfólio, né, ele atingiu 96% de ocupação, então 4% de vacância. No que diz respeito às vendas, o Iguatemi Alphaville registrou o maior crescimento do portfólio, com cerca de 13% de vendas por metro quadrado, em relação ao ano anterior, né? Uma alta significativa. O Iguatemi Fortaleza cresceu 11,3%, enquanto o Shopping Boulevard Tatuapé teve um avanço de 8,2%. O Shopping Cidade Jardim, ativo mais representativo da carteira, apresentou um crescimento de 7,8% nas vendas por metro quadrado, consolidando sua relevância dentro do portfólio. Destacamos também o aumento do desconto da cota de mercado em relação à cota patrimonial, que atingiu 83,39%. Esse desconto praticamente aqui de 15% naquele período de fechamento, né? Esse nível de desconto reforça os potenciais de valorização do ativo e cria uma oportunidade atrativa para investidores. O dividend yield anualizado da cota de mercado é de 15,33%, consolidando a atratividade do portfólio e a capacidade de distribuição de resultados consistente. Então, esse fundo aí está nos trazendo aqui boas oportunidades de investimento, focando na valorização da cota, por estar com esse 15% de desconto, basicamente, né? Além, né, dos dividendos pagos aí excelentes, como já foi apresentado também. Ele traz aqui, né? Com o cenário positivo para o fechamento do ano, aliada à expectativa de vendas robustas no período natalino, seguimos confiantes na geração de valor na performance do shopping que compõe o portfólio do CPSH. É importante lembrar, pessoal, que esses shoppings aqui são todos shoppings de alto padrão, né? Então, realmente, bem interessante aqui esse ativo. Lembrando, então, que esse fundo ele tem participação em 10 shoppings. Aqui nós temos todos eles listados aqui, onde ele mostra aqui o cap rate, né? Basicamente aqui o Iguatemi Alphaville com 20,6% e o restante aqui na faixa de 7 até 10, 11%, né, de cap rate. Então, excelente, né, rentabilidade também desse ativo. Aqui ele apresenta a questão das negociações na bolsa, né, onde em outubro ele tinha uma média diária de liquidez de 1,4 milhão, e agora, em novembro, já passou para 3,5 milhões. Né? Então, realmente, alta liquidez esse fundo aqui. O que impressiona aqui também é a quantidade de cotistas que ele vem conseguindo. Né? Ele é um fundo bastante novo. Em fevereiro, agora, em 2024, ele tinha 1.200 cotistas. Em junho, ele já tinha 3.400 cotistas. E em novembro, já apresentava 12.000 cotistas. Né? Praticamente, em 6 meses, ele cresceu 6 vezes aqui, né? Em maio ele tinha 2.000 cotistas basicamente, né? E em novembro ele já tinha 12.000. Então, 2 vezes 6, 12, né? Então, 6 vezes ele cresceu aí em 6 meses, né? Excelente crescimento com relação ao número de cotistas, tá? Com certeza esse dividendo alto que ele tem entregando aí, né? Esses resultados aí, está trazendo bastante cotistas aqui para o fundo, né? Com relação então aos resultados, a DRE do fundo, basicamente, em novembro aqui ele teve um resultado de 6 milhões e 60 mil, comparado com outubro, que era 2 milhões e 387 mil. Então, ele teve um crescimento interessante aqui nos resultados operacionais do fundo, onde ele deu basicamente aqui 8 centavos por cota. Lembra que ele entregou 11 centavos, né? Aqui embaixo nós temos aqui um resultado acumulado em cota de 5 centavos.
Se for olhar o relatório do mês passado, ele tinha 8 centavos acumulado. Então, ele pegou 3 centavos que tinha acumulado aqui e jogou aqui para pagar esses 11 centavos por cota. E mesmo assim, ainda mantém 5 centavos de cota acumulada, né? Então, isso é bastante interessante para que ele possa, então, manter, né, essa regularidade de pagamento de dividendos aí nesses patamares aí de 11 centavos, né? Então, realmente foi um mês bem interessante aqui para o shopping também, né? Para os shopping centers, né? Isso que aqui está considerando o quê? As vendas de outubro ainda, né? É o relatório de novembro, que com relação aos shoppings, né? Sempre no mês anterior, né? Então ainda temos 2, 3 meses muito fortes aí pela frente. Aqui ele mostra o histórico de distribuição do fundo. Então eu vinha pagando aqui 10 centavos até setembro, outubro, novembro já aumentou então para 11 centavos. Então bastante interessante também a distribuição dele, né? Aqui tem o portfólio dos ativos, 10 shopping centers, que ele tem parte deles, né? Onde aqui nós podemos analisar aqui o resultado operacional líquido aqui de cada ativo, né? Onde o principal é a Cidade Jardim, 23%, o Iguatemi Fortaleza com 19%, o Iguatemi Alphaville com 14% e o Catarina Fashion Outlet com 10,8%. O restante aqui abaixo de 10%, né? Então, é bem diversificado também o portfólio dele, né? Com relação à distribuição geográfica, basicamente aqui nós temos São Paulo com 64,5%, Rio de Janeiro 13,3%, Rio Grande do Sul 13,1% e Ceará 19,1%. Aqui a ocupação do portfólio, basicamente ele está vindo aqui crescendo, né? As ocupações, então está aqui então próximo de 96%, né? Então bem interessante a questão da vacância também bem baixa. E na sequência aqui embaixo, pessoal, ele faz um detalhamento de shopping por shopping, né? Com relação à taxa de ocupação, o vendas por metro quadrado, o NOR por metro quadrado de cada shopping. Então vocês podem baixar esse relatório, né? Em função do tempo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vocês podem ver isso com mais calma, né? Mas assim, pessoal, resumindo, né? É um fundo de shopping, fundo de tijolo, bem interessante, uma vacância baixa, um fundo que tem entregando um dividend yield muito interessante para um fundo de tijolo, né? Ele é um fundo de shopping pequeno, né? Então patrimônio abaixo de 1 bilhão, né? Então não tem 1 bilhão ainda, mas ele vem fazendo ótimas entregas aí de dividendos, né? Então isso aí é o que deve estar atraindo bastante cotistas, com certeza. É um fundo de base 10 também, bastante, o pessoal procura bastante também, né? E fundo de tijolo com uma possibilidade de valorização de 15% nas cotas, né? Só na questão do desconto que tem hoje. Fora aí as reavaliações de imóveis futuras e tal, né? E um dividend yield mensal muito interessante, né? Então acho que vale a pena vocês estudarem, né? Analisar se vale a pena, se não, né? Se cabe na sua carteira ainda ou não esse shopping, se quem já tem, se vale aumentar a posição, se vale comprar, se vender, enfim, né? Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda, né? É estudo que a gente faz aqui para ajudar a todos também, que a gente possa trocar figurinhas aqui, né? Quem quiser tirar mais alguma informação, pode solicitar aqui embaixo. Responde para nós aqui se vocês têm esse shopping e o que vocês acharam dele. Se é um shopping que vale a pena ou não a gente estudar e talvez até entrar, né, nesse investimento também. Ok, pessoal? Demais, eu agradeço a todos. Peço mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.